Priscila Belfort saiu do trabalho para almoçar, em plena luz do dia, no centro do Rio de Janeiro. Nunca mais voltou. Ela tinha 29 anos. Era irmã de Vitor Belfort. E mesmo depois de mais de 20 anos, ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva para o que aconteceu naquele dia. O que torna esse caso tão perturbador não é só o desaparecimento, é o lugar. É o horário. E é o fato de que Priscila sumiu no meio de uma cidade inteira. Hoje, no Rastro Oculto, você vai entender por que esse continua sendo um dos desaparecimentos mais inquietantes do Brasil. Era sexta-feira, 9 de janeiro de 2004. Naquela manhã, Priscila Belfort não estava se sentindo bem. Segundo os relatos relembrados na cobertura do caso, ela estava com cólica e recebeu carona da mãe até o trabalho. Priscila trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na região central do Rio de Janeiro, e chegou ao local por volta das 11 da manhã. Até ali parecia um dia comum. Nada indicava que aquelas horas entrariam para sempre na história da família Belfort. Em algum momento depois de chegar ao trabalho, Priscila saiu para almoçar. E foi aí que tudo mudou. Um funcionário do prédio relatou tê-la visto por volta das 13 horas, caminhando na Avenida Marechal Floriano, perto da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. Essa foi a última vez em que Priscila Belfort foi vista. Ela não voltou ao trabalho, não chegou em casa, não deixou explicação, não houve despedida, não houve pedido de resgate, só o vazio. Casos de desaparecimento já são dolorosos por si só, mas o de Priscila Belfort tem uma característica que o torna ainda mais difícil de aceitar. Ela não sumiu numa estrada deserta, não desapareceu numa área isolada, não foi vista pela última vez durante a madrugada. Priscila desapareceu em horário comercial, em plena luz do dia, numa das regiões mais movimentadas do Rio de Janeiro. E talvez seja exatamente isso que faça esse caso continuar ecoando tantos anos depois. Porque ele quebra a sensação de controle. Ele obriga a pergunta que ninguém gosta de fazer. Se alguém pode desaparecer assim, no meio de tanta gente, então quem está realmente seguro? Há outro detalhe que chama a atenção. Priscila era irmã de Vitor Belfort, um nome conhecido nacionalmente no esporte. Em teoria, isso daria ao caso uma exposição muito maior do que a maioria dos desaparecimentos no Brasil. E deu. O desaparecimento ganhou repercussão, mobilizou a família e chamou a atenção da imprensa. Mas nem isso foi suficiente para produzir uma resposta definitiva. Esse ponto torna tudo ainda mais duro, porque se nenhum caso com tanta visibilidade conseguiu chegar a um encerramento claro, o que dizer de tantos outros que desaparecem longe das câmeras, sem repercussão e sem pressão pública? Os anos passaram. E com o tempo vieram especulações, rumores, hipóteses e versões diferentes. Como acontece em muitos casos sem solução, parte da história acabou sendo cercada por boatos. Mas o fato central continua o mesmo e ele nunca mudou. Priscila Belfort saiu do trabalho para almoçar no centro do Rio de Janeiro e desapareceu sem que houvesse até hoje uma conclusão pública definitiva sobre o que aconteceu. É importante separar o que é fato do que é ruído. E o fato aqui é brutal pela própria simplicidade. Uma mulher de 29 anos sai para almoçar e some, sem fechamento, sem explicação conclusiva, sem uma resposta que permita à família virar a página. Em 2024, o caso voltou a ganhar força com a série documental Volta Priscila, que reuniu familiares, jornalistas e pessoas ligadas à história para revisitar os acontecimentos e também corrigir versões equivocadas que circularam ao longo dos anos. Isso mostra uma coisa importante. O caso nunca foi realmente embora. Ele apenas ficou suspenso no tempo e toda vez que retorna ao debate público, a mesma pergunta volta junto.
Afinal, o que aconteceu com Priscila Belfort? Talvez seja isso que faça esse desaparecimento ser tão impossível de esquecer. Não existe uma resposta definitiva que organize a dor. Não existe uma verdade final que devolva sentido à história. Existe apenas uma mulher jovem, vista pela última vez no centro do Rio, em plena luz do dia, e um caso que continua em aberto na memória do Brasil. Priscila Belfort saiu para almoçar e nunca mais voltou. Se você quer mais casos reais como esse, se inscreve no canal. Aqui no Rastro Oculto, a próxima pista quase sempre está no detalhe que muita gente ignora.